Desde a época dos antigos astrônomos egípcios, milhares de anos no passado, e chegando até os dias de hoje, Marte tem sido fonte de fascínio e especulação por parte dos pesquisadores em geral, especialmente por ser o planeta mais próximo e mais parecido com a Terra de todo o Sistema Solar. O quarto planeta do Sistema Solar, Marte, há muito capturou a imaginação popular e o interesse científico. Por décadas, os robôs que exploram o planeta vermelho estão enviando imagens de um mundo estranho, repleto de uma beleza de tirar o fôlego. Com montanhas 3 vezes mais altas que o Everest e cânions 5 vezes mais longos que o Grand Canyon, aqui da Terra, Marte é um paraíso para viajantes aventureiros, uma terra inóspita. Além disso, com uma atmosfera empoeirada, com calotas polares que mudam com as estações do ano e com um dia de aproximadamente 24 horas, Marte é parecido com a Terra em muitos sentidos, sendo eles o suficiente para atrair visitantes humanos à sua superfície. Boa parte de todo o mistério que cerca Marte, o motivo de seres humanos estarem tão interessados no planeta, tem relação com a incógnita. Existe ou já existiu vida em Marte? O ingrediente principal para a vida como conhecemos é a água no estado líquido. E os sinais da presença desse componente em Marte mantiveram as esperanças de encontrar sinais de vidas passadas ou presente aos cientistas. Por esse motivo, diversas sondas espaciais já foram lançadas aqui da Terra com o objetivo de observar o planeta vermelho a fim de desvendar os seus segredos. No entanto, ao invés de mostrar respostas, muitas dessas observações causaram ainda mais dúvidas, pois as fotografias mostravam objetos estranhos na superfície de Marte. O que são esses itens misteriosos? Para saber a resposta, fique ligado no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Assim, você nos motiva a continuar produzindo esse tipo de conteúdo para você. Conforme a União Astronômica Internacional, o órgão responsável pela classificação dos corpos celestes, o Sistema Solar é composto por 8 planetas: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Esses planetas apresentam algumas características em comum, no entanto, cada um possui peculiaridades. Marte, por exemplo, é chamado de planeta vermelho em virtude da grande concentração de óxido de ferro no solo. Ele é o quarto planeta do Sistema Solar, tendo o Sol como ponto de partida. Sua distância para o Sol é de aproximadamente 228 milhões de quilômetros, fato que justifica a baixa temperatura média registrada em Marte, que gira em torno de 60 graus negativos. Com essa temperatura, não há possibilidade de existir água no estado líquido em Marte. Entretanto, imagens registradas em 2001 pela sonda Mars Global Surveyor mostraram marcas de erosão no planeta, provavelmente provocadas pelo escoamento de água no estado líquido, algo que pode ter acontecido milhares ou milhões de anos atrás. A superfície do planeta vermelho, cheia de crateras formadas por impactos de asteroides, apresenta diversas estrias, como se fossem antigos leitos de rios. Por esse motivo, acreditou-se durante muito tempo que havia água em Marte. Estudos da NASA, a Agência Espacial Norte-Americana, indicaram em 2004 que o planeta possui mares e confirmaram sinais de existência de água no tempo em que as rochas ali estavam ainda se formando. Entretanto, a água existente em Marte está localizada em seus polos, que não é feito de água, mas de gás carbônico e em forma de gelo devido às baixas temperaturas. A temperatura, que vai de 60 até 142 graus Celsius negativos, congela o gás e forma a neve carbônica. No inverno, essa é a temperatura usual e faz com que o branco do gelo se expanda até alcançar o Equador, que é a linha imaginária que marca metade do território de Marte. Já no verão marciano, as temperaturas sobem para no máximo 20 graus Celsius e a camada branca recua para os polos. Isso mesmo, Marte possui estações. Ele é o único planeta além da Terra em que o ano se divide em estações do ano. No entanto, elas duram mais tempo que as daqui. Muitas hipóteses sobre a existência de vida em Marte foram estudadas ao longo dos séculos pelos cientistas. Nem formas de vida inteligentes, tampouco bactérias foram encontradas no planeta vermelho até os dias de hoje. Entretanto, ainda há muito por descobrir.
Talvez condições vitais para o desenvolvimento de seres marcianos estejam se formando. Ou quem sabe já houve algum tipo de vida em Marte e por isso a ciência busca incansavelmente por respostas. Apesar de muitas vezes as perguntas em relação a Marte continuarem no ar, as revelações fornecidas pelos cientistas nos mostram um mundo diferente e fantástico. O planeta vermelho continua a encantar a imaginação e a aguçar a curiosidade humana. No final de 2015, por exemplo, o robô Curiosity tirou mais uma de suas inúmeras fotos da superfície marciana, trabalho que realiza desde que chegou ao planeta vermelho. A paisagem era composta por areia e pedras vermelhas, nada muito diferente das outras imagens do planeta. Apesar disso, na época a fotografia circulou insistentemente pela internet, principalmente por sites de ufologia, como se fosse uma evidência de vida fora da Terra. Tudo isso se deu pelo fato de que uma das pedras mostradas lembrava bem vagamente um roedor. Isso foi suficiente para que diversos sites de teorias da conspiração afirmassem que a NASA estaria escondendo a existência do animal em Marte. Apesar de ser altamente improvável que um rato terrestre fosse capaz de sobreviver em Marte ou que tivesse evoluído de forma independente no planeta, a imagem foi parar na imprensa escrita e nas redes de TV, se tornando uma enorme polêmica e recheando a mente das pessoas de dúvidas. Essa não é a primeira vez que imagens de Marte induzem ilusões de ótica e teorias da conspiração, e bem provavelmente não será a última. Inúmeras pessoas já relataram ter visto faces humanas, coelhos e papagaios em sua superfície. Essa imagem, por exemplo, foi revelada pela sonda Mars Global Surveyor no início dos anos 2000 e desde então tem causado controvérsias dentro do cenário científico. A fotografia feita pela sonda e divulgada pela NASA mostra um tubo com nervuras ou uma estrutura semelhante a um túnel que se destaca no solo vermelho de Marte. Parcialmente coberta pelo terreno, a estrutura parece ter sido desenterrada por algum processo geológico que aconteceu tempos atrás. A estrutura se assemelha aos chamados vermes de vidro, descobertos em outras fotos, embora este não tenha a qualidade transparente ou translúcida dos vermes. Estes são, sem dúvida, os objetos mais fascinantes já fotografados na superfície de Marte. Eles parecem longos tubos translúcidos suportados por fileiras de arcos brilhantes, disse Jeffrey McCann, jornalista de uma revista científica. Muitas pessoas viram essas estruturas estranhas e tentaram especular sobre o que elas poderiam ser. Alguns diriam que essas estruturas são enormes dutos de água que canalizam a água de uma área para outra. Outros são firmes ao pensar que essas são alguma anomalia geológica que corre pela superfície de Marte de um modo natural, completou Jeffrey McCann. A posição oficial da NASA sobre essas estruturas é que elas são bastante naturais e são, de fato, trens de dunas. Ou seja, segundo a agência, as estruturas que vemos não passam de fileiras de dunas de areia. No entanto, apesar do que nos foi informado oficialmente pela NASA, diversos artigos, em especial um artigo chamado "Isso é uma construção artificial em Marte?", compara esta foto com outra foto dos trens de dunas marcianos reais. Em termos de comparação, pesquisadores desses artigos notaram que as imagens das dunas de verdade e das estruturas fotografadas pela sonda em nada se parecem. Enquanto a foto das dunas reais realmente se parece com dunas de areia, essa estrutura enigmática não tem nada de parecido. No entanto, ainda que muitos contestem, o direcionamento da NASA ainda é o mesmo sobre o assunto. Segundo a agência, a forma como enxergamos essas estruturas está previamente equivocada. De acordo com a NASA, isso acontece por causa de um fenômeno psicológico chamado pareidolia, que faz com que o ser humano atribua a estímulos visuais vagos um significado que lhe seja familiar. É ele o responsável, por exemplo, pela visão de carneirinhos nas nuvens ou de uma bota no mapa da Itália. Na opinião de cientistas, esse fenômeno pode ter surgido como uma adaptação evolutiva para ajudar o homem a reconhecer rapidamente e de modo inconsciente animais, faces humanas e outros elementos do mundo natural. Às vezes o efeito vai longe demais e faz as pessoas enxergarem coisas que não estão lá, como imagens religiosas em torradas ou figuras humanas em montanhas. As visões na superfície de Marte dizem muito pouco sobre o planeta vermelho, principalmente sobre vida em sua superfície, mas diz muito sobre a mente humana.
Não podemos dizer com certeza se as estruturas semelhantes a túneis na superfície de Marte são mesmo artificiais, feitas por uma civilização antiga. É fato, porém, que diversas esferas luminosas já foram fotografadas se movendo próximo a essas anomalias. E muitos ufólogos afirmam que isso seria prova de presença alienígena. Muitas dúvidas ainda existem e esperamos que essas possam ser solucionadas. Ei, você gosta de curiosidades sobre lugares desconhecidos e mistérios ao redor do mundo? Então venha conhecer o canal Mundo Curioso. Eu me chamo Joana e te convido a vir comigo conhecer um mundo de coisas novas. Espero por você. Beijo, meus amores!